Olá, queridos irmãos e irmãs, é uma alegria estar com vocês aqui meditando o Evangelho, que a liturgia deste quarto domingo da Quaresma, ano litúrgico C, nos propõe. E é o capítulo 15 de Lucas, um capítulo que nos traz uma parábola maravilhosa para a gente refletir hoje, que é a parábola do Pai Misericordioso, mais conhecida como Filho Pródigo, porém, mais corretamente, deveria ser nominada Parábola do Pai Misericordioso. E o tema que eu escolhi para a liturgia de hoje é o seguinte: na misericórdia somos divinos. Repito, na misericórdia somos divinos. Enquanto os escribas e fariseus tinham a ambição de levar o povo a Deus e, portanto, conduzi-lo pela observância de regras e preceitos religiosos, Jesus escolhe um caminho diferente. Ele não quer levar os homens a Deus, porque sabe que se você quiser levar os homens a Deus, inevitavelmente alguém será deixado para trás e alguém será excluído. Mas Jesus traz Deus aos homens, e Deus é trazido aos homens apenas de uma maneira: através da comunicação de sua misericórdia e compaixão. Mas são precisamente os escribas e fariseus, essas pessoas tão piedosas e tão devotas, que em vez de se alegrarem e colaborarem com Jesus em sua ação, estão contra ele. Leiamos então o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, a partir do primeiro versículo. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Eis aí a escória da sociedade, os excluídos da religião e os marginalizados, que sentem na mensagem de Jesus a resposta ao desejo de plenitude de vida que cada pessoa tem dentro de si. Por mais que a pessoa viva na direção errada de sua existência, por mais imersa no pecado, sempre há nela um desejo de plenitude de vida, um desejo de felicidade, que infelizmente muitas vezes escolheu mal, aprofundando-se em desespero e dor, mas essa voz esteve sempre acordada. E, portanto, há a resposta ao seu desejo em Jesus. Leamos agora o versículo 2 do capítulo 15 de Lucas. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores, faz refeição com eles. Enquanto Jesus está sendo ouvido pelos publicanos e pecadores, os fariseus, que são os piedosos, e os escribas, que são os teólogos oficiais, murmuravam. É interessante como nos evangelhos, as autoridades religiosas, os mestres espirituais, os escribas e os fariseus evitam pronunciar o nome de Jesus. Jesus significa o Senhor salva, e eles não precisam dessa salvação do Senhor. E se voltam para ele sempre com um termo bastante grosseiro e pejorativo. Este, esse, aquele. Nunca dizem Jesus. E aqui está o escândalo. Esse homem acolhe os pecadores e come com eles. Prestem bem atenção, Jesus não apenas os recebe, mas também come com eles. Comer significa compartilhar a vida. Se você come com alguém que está infectado, inevitavelmente sua impureza é passada para todos os outros. Eles não entenderam que, com Jesus, os pecadores, os incrédulos, os impuros, não precisam se purificar para serem dignos de comer com ele. Mas o que os purifica é comer com Jesus. Mas as pessoas religiosas não entendem isso. Leamos agora o versículo 3 do capítulo 15. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Esta parábola, logo veremos, não é dirigida aos discípulos de Jesus, mas aos escribas e fariseus, isto é, aos seus adversários. Vamos ver agora Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 12. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Essa é a conhecidíssima parábola do filho pródigo, como já dissemos, e a analisaremos apenas em suas características essenciais, porque é bastante longa. E é importante para a compreensão, desta passagem, que o pai, veja só vocês, dividiu seus bens entre os 2 filhos. Então, ele deu o que era devido ao filho mais velho,
mais novo, aliás, o dobro, de acordo com a lei judaica, ao filho mais velho. É sempre assim, o filho mais velho recebia sempre o dobro do que o filho mais novo. Este filho mais novo está indo embora, o mais velho continua em casa. Vejamos, versículo 13 do capítulo 15. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Esse lugar distante era uma região pagã. Ali ele demonstra sua incapacidade de gerir sua própria vida e de viver segundo os seus recursos. Prossigamos, versículo 14. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Vejam só. Então ele cai em desgraça, porque chega uma grande fome. Aquele que apostou tudo no dinheiro, quando não tem mais dinheiro, encontra-se com nada. Aquele que era um patrão em sua casa, encontra-se sob o comando de um chefe. De um patrão, ele se torna servo. Vejam só vocês a mudança da situação desse filho mais novo. Agora vejamos os versículos de 15 a 16 do capítulo 15 de Lucas. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe dava. O evangelista especifica claramente o lugar para onde vai, ao campo, cuidar de porcos. Sabemos que na cultura judaica, o porco é um animal impuro. Portanto, esse filho mais novo cai na maior desgraça e degradação possível, tomado pelas dores da fome. Afinal, nem a comida dos porcos lhe era dada. Prossigamos, versículos 17 a 19. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Pela reflexão que o filho faz, vemos que esse pai era generoso, não apenas com seus filhos, mas também com seus trabalhadores, seus empregados. E atenção para entender bem essa passagem. Às vezes, esse filho é apresentado como modelo de conversão e de arrependimento. Nada disso. Este é um cara que sempre pensa em si mesmo e com base no dinheiro. O que lhe falta não é seu pai, mas lhe falta pão. Não é o remorso que agora o impele a voltar para o pai, mas a dor da fome. É isso que o move. Portanto, não há menção à dor que ele causou à sua família. Por isso, seus direitos caducaram. Ele pensa que não pode mais ser tratado como um filho, porque recebeu sua parte. Então, ele não sabe o que significa a relação de um filho com seu pai. E pede para ser tratado como um dos servos. Repito, que esse filho não volta ao pai porque se arrepende, mas vai por interesse. Ele não sente falta do pai, mas sente falta do pão. Prossigamos agora lendo o versículo 20 do capítulo 15. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. A figura sobre a qual o evangelista agora concentra a nossa atenção é a do pai, imagem de Deus. Assim, o pai respeitou a vontade do filho, mas não o esqueceu. Esperou por ele. Ter compaixão é uma ação divina, com a qual a vida é restaurada para aqueles que não têm vida. É a terceira vez que aparece no Evangelho de Lucas essa expressão. A primeira foi no episódio da viúva de Naim, quando Jesus se compadece e ressuscita o filho dela, lá em Lucas 7, de 11 a 17. A segunda vez foi com o samaritano, o homem que se compadece do ferido e restaura a sua vida, como a gente vê em Lucas capítulo 10, versículos de 25 a 37. Assim, a ação do pai não é ressentimento, raiva, ofensa, mas desejo de devolver a vida.
E aqui estão 3 expressões impressionantes do pai. Primeiro, correr-lhe ao encontro. Isso é inconcebível na cultura do Oriente Médio. Correr é sempre um sinal de desonra. E nunca o idoso ou pai corre ao encontro do filho. Mas para o pai, o desejo de honrar o filho é mais importante que sua própria honra. O pai se desonra para honrar seu filho perdido. Segundo, ele lançou-se a seu pescoço, abraçou-o. Quando lemos o Evangelho, colocamos-nos no lugar dos primeiros ouvintes que não sabiam como a história ia terminar. Teríamos imaginado que depois de se atirar ao pescoço, esse pai o teria estrangulado, dizendo: este idiota que desperdiçou tudo e foi reduzido a um ser porqueiro. Mas não é isso que o pai faz. Terceira atitude do pai, em vez disso, aqui está a surpresa: beijou-o. O evangelista aqui se refere ao primeiro grande perdão na Bíblia, quando Esaú perdoou seu irmão Jacó, que havia roubado sua herança. Quando Esaú encontra Jacó, ele o beija, como está lá em Gênesis capítulo 33, de 1 a 4. O beijo é um sinal de perdão. Então o pai, imagem de Deus, perdoa o filho antes que ele peça perdão. Prossigamos, lendo agora o versículo 21. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. O filho não confia na compaixão do pai e ataca com o seu ato de contrição. O pai não o deixa terminar. Vejamos, versículos de 22 a 24 agora. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. Ora, a túnica era uma honra que dava dignidade a uma pessoa. Este jovem, este filho que perdeu sua dignidade, agora está voltando ao esplendor de sua dignidade. Mas o mais surpreendente é a sequência. O anel não é uma coisa para decorar uma pequena bugiganga, mas o anel era o selo do administrador da casa. Assim, o pai desse filho irresponsável, que esbanjou todo o seu patrimônio, devolve-lhe a dignidade e uma confiança maior do que ele desfrutava. Ele coloca a administração da casa em suas mãos, sem saber o que esse filho fará com ela. Lembremos que o jovem pediu para ser tratado como um dos trabalhadores contratados. E o pai disse: não, coloque sandálias nos pés dele. Nas casas, os donos usavam sandálias, os criados andavam descalços. Vejam só vocês. Prossigamos agora lendo os versículos de 25 a 28. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Finalmente entra em cena aquele a quem a parábola se dirige. O filho mais velho, imagem de escribas e fariseus que não quer entrar na casa e protesta. O pai também sai para encontrá-lo e ele choraminga. Vemos um Jesus que critica o infantilismo em que a religião mantém seus seguidores. Recordamos que no início o pai dividiu seus bens entre os 2 filhos e deu ao filho mais velho o dobro do que concedeu ao mais novo. Então, era tudo do filho mais velho. Por que não pegou? É a religião. A religião mantém as pessoas em um estado infantil. Elas não têm uma relação de amor com Deus, mas uma relação de obediência, de serviço, e sempre esperam uma recompensa por parte de Deus.
mas sobretudo aguardam autorização para se alegrar ou não. Vejam só vocês, essa visão distorcida de religião. Leamos agora os versículos de 29 a 32. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Então o pai, assim como foi ao encontro do filho que estava perdido, também vai ao encontro desse filho que não quer entrar em casa. Esse filho que em seu ressentimento disse: chegou esse teu filho. O pai recorda-lhe que essa pessoa é o irmão dele. Este teu irmão, diz o pai. Só que ele, o filho mais velho, vivia na condição de servo e não de filho, e não sabia saborear isso. Desse modo, Jesus convida esses escribas e fariseus a se alegrar com esses pecadores, os incrédulos, que o cercam. Mas infelizmente sabemos, pelo restante do Evangelho, que escribas e fariseus, cegos pelo cisco de sua justiça, de sua fidelidade à lei, nunca entenderam a misericórdia de Deus. Bem, após essa belíssima reflexão que nos proporcionou Frei Roberto Maggi, faço eu, Padre Thelma, as minhas considerações pessoais. E começo citando a seguinte frase: a misericórdia e a graça divina se enlaçam de modo misterioso. Façam os homens o que fizerem, Deus está ao seu lado para oferecer vida, beleza, bondade. Esta é uma frase de Roberto Romano, que faleceu em 2021, filósofo, pensador e escritor brasileiro. Podemos sintetizar o evangelho deste quarto domingo da Quaresma com a mesma frase: perdoar é humano, ser misericordioso é divino. Perdoar é humano, ser misericordioso é divino. Isso porque o perdão é a marca dos seres humanos que são finitos e sujeitos ao erro. Somos dominados por paixões, desejos, vontade de poder, ganância, orgulho, vaidades exacerbadas. Usamos a nossa capacidade de pensar, raciocinar para sobreviver às custas dos outros. Como muito bem observou Roberto Romano, se todos erram e ferem, sem perdão a existência coletiva seria impossível. No entanto, por detrás do perdão, na maioria das vezes, esconde-se a humilhação daquele que é perdoado. Aqui sou obrigado novamente a citar Roberto Romano. Abre aspas, a doença chamada sinceridade aproveita aquele gesto e, num instante, revela indivíduos que supostamente perdoam, mas julgam impiedosamente os fracos caídos. Alguém que perdoou com muita probabilidade produz o ressentido. Quando tudo foi dito e o semelhante está prostrado, não há perdão, mas um fardo existencial sem vida e seiva. Fecha aspas. A misericórdia é divina, pois somente pode provir de um ser sem desejos e paixões, daquele que ama sem limites e de modo totalmente gratuito. Isso fica demonstrado de maneira inequívoca no Evangelho deste domingo, no qual o pai perdoa o filho extraviado, mesmo sem este demonstrar um autêntico e profundo arrependimento. Este Evangelho, meus queridos, nos traz uma grave advertência. Atenção ao tipo de Deus no qual você crê. Sim, pois há duas maneiras de entender Deus e de se relacionar com Ele. Segundo o teólogo espanhol José María Castillo, a primeira é a maneira do Deus dos fariseus, que é ver em Deus o Deus patrão, aquele ao qual se deve obedecer e servir em uma relação do tipo contratual. Como se diz em latim, do ut des, eu te dou para que tu me des. Eu me submeto a Deus para obter dele alguma recompensa nesta vida e a vida eterna, no futuro. É a mentalidade presente no filho mais velho da parábola deste domingo. Uma mentalidade tipicamente farisaica, onde existe uma rígida observância dos preceitos religiosos, mas quase nenhuma caridade.
A segunda maneira pela qual podemos nos relacionar com Deus é o Deus dos perdidos, que é o Deus acolhedor, é o Deus sentido pelo filho mais novo, aquele que estava perdido, o fracassado, o arruinado. Esse é um Deus no qual se confia, no qual se encontra somente a bondade. Nessa relação não existe o toma lá da cá. Eu me relaciono com Deus porque eu o amo, não porque eu o temo ou desejo algo dele. É o Deus, segundo Roberto Romano, que, abre aspas, se alegra no instante em que os humanos se perdoam reciprocamente. Naquele momento eles são divinos, fecha aspas. Concluindo essa nossa meditação do quarto domingo da Quaresma, eu lhe convido, querida irmã, querido irmão, a rezar comigo esta oração que já está aparecendo também aí na sua tela. Senhor Jesus, é difícil entrar na lógica do amor, a lógica da Páscoa, do sacrifício amoroso. Tu não vieste na terra para corrigir-nos, mas nos reconheceste tão radicalmente a ponto de entregar-te em nossas mãos. Não nos resta que superar a última tentação e abraçarmos o Pai, isto é, reconhecê-lo em ti, o seu enviado. E reconhecer significa deixar-nos salvar, sem merecermos a salvação. Deixar-nos levar e salvar sem dizer que esta salvação da morte nos é devida, que a merecemos. Permitir-se ser amado sem ter um único ponto de apoio em nós mesmos. Ajude-nos a entender que ser salvo significa poder dizer com amor, não o que eu quero, mas o que tu queres. Tu sabes tudo, Senhor. Torna-nos como somos. Abraça-nos, converte-nos. Traz-nos de volta à casa do amor e da ternura, sua casa. Então, a palavra ouvida será cura e salvação, remédio de eternidade. Amém. Beijo no coração de todos vocês que nos acompanharam nessa meditação do Santo Evangelho. Um abençoado domingo e até o próximo final de semana.